Deixa eu ver se... Ah, isso. Agora começou a gravar. Ótimo. Então, iremos falar sobre esse sacrifício, né? A Quinta-feira Santa que se completa com a Sexta-feira Santa. Existe aí um complemento entre uma e outra, que é o que nós veremos no encontro de hoje, tá certo? Então, esse sacrifício que é fazer isso em memória de mim, né? A missa nada mais é que esse fazer memória deste sacrifício, tá certo? No entanto, nós precisamos fazer algumas distinções, porque a palavra sacrifício, ela é muito ampla. Existem na Bíblia vários tipos de sacrifício, tá certo? Holocausto, oblação, libação, sacrifício salutar, sacrifício do sofrimento, tudo isso são sacrifícios. Então, por isso que eu coloquei assim, tipos de sacrifício. Paz e bem, Luiz, boa noite. E aí, então, nós primeiramente vamos fazer um recap, assim, né? Uma abordagem dos tipos de sacrifício, explicando um por um, para a gente poder entender qual é o sacrifício de Cristo e qual é o sacrifício da missa, tá certo? Por isso que é importante a gente entender bem o que são os sacrifícios na Sagrada Escritura, para nós compreendermos o sacrifício de Cristo na cruz e o sacrifício da missa, tá certo? O primeiro termo a ser usado, né, na Bíblia, e se usa muitas vezes, inclusive, é holocausto. Então, o holocausto, ele é um tipo de sacrifício. E lá em Números, né, 28, 23, diz: Estas coisas oferecereis além dos holocaustos da manhã, que é um holocausto contínuo. Os holocaustos, ou o holocausto, né, é um tipo de sacrifício do Antigo Testamento, que é chamado de perfeito sacrifício. Por quê? Porque o animal, vejamos bem, aí vem agora o que é o sacrifício. O animal era queimado totalmente e oferecido a Deus. Então, quando a gente fala em holocausto, é quando um animal era totalmente oferecido a Deus. Boa noite, Luci. Totalmente oferecido a Deus. Por isso, sacrifício total. Então, o holocausto, ele é um perfeito sacrifício, pois se oferecia todo o animal a Deus. Todo o animal era oferecido a Deus. E esse sacrifício era também chamado de cruento, a palavra aqui embaixo, né? O que quer dizer essa palavra cruento? Quer dizer derramado o sangue. Então, quando a gente pega as leituras do Antigo Testamento, principalmente ali em Levítico, né? Principalmente em Levítico, tem o ritual de como era feito esse tipo de sacrifício. Então, era derramado todo o sangue do animal, a gordura, né? Todas as gorduras também eram separadas e tudo aquilo era queimado. E o sangue deste animal era feito o quê? Aspergido, né? Aspergia o altar e depois aspergia a assembleia. Então, as pessoas eram aspergidas com o sangue deste animal colocado em sacrifício, tá certo? E para que se fazia isso? Se fazia isso para selar alguma aliança, se fazia isso como culto de adoração, de ação de graças ou de expiação dos pecados. Então, os sacrifícios de holocaustos era para essas acontecia somente nessas 5 coisas: para selar a aliança, para adorar a Deus, para render graças a Ele ou para se expiar os pecados. Desculpa, são 4 coisas só, né? Falei 5, mas são só 4. Aliança, adoração, ação de graça e expiação, ou seja, perdão dos pecados. Coloquei aqui, né? Entretanto, temos aí uma chamada novidade tipológica com Cristo. O que quer dizer novidade tipológica com Cristo? Vejamos bem, entendemos que esse sacrifício de holocausto
Servia para adoração, ação de graças e expiação dos pecados, ok? E também para selar uma aliança. O que Cristo veio fazer aqui na Terra? Né? A gente já viu várias coisas, né? Nos salvar, nos perdoar, o lado humano, o lado divino, etc. e tal. Tudo isso que a gente já vem acompanhando aqui na nossa caminhada, né, do curso de Cristologia, a gente já está vendo várias coisas que Cristo veio realizar. Uma delas foi selar uma aliança conosco. Lembra que quando o padre, né, na hora da consagração, né, ele diz o quê? Que este sangue vai ser derramado, sangue derramado para a nova aliança, que foi derramada uma nova aliança. Cristo realizou uma nova aliança conosco. Deste modo, o que quer dizer tipologia, ou tipológica, ou novidade tipológica com Cristo? Tipologia quer dizer de tipo, né? Então, se no Antigo Testamento o sacrifício de holocausto era para selar uma aliança, logo o sacrifício de holocausto é um tipo de sacrifício que se sela uma aliança. Em Cristo, então, ele realiza esse tipo de sacrifício, aí vem a palavra tipológico, para selar essa aliança conosco. Deu para entender essa questão do tipológico, né? Vou tentar mais uma vez. O tipo, o Antigo Testamento, o sacrifício de holocausto era para se selar uma aliança, para se adorar, render graças a Deus e perdoar os pecados. Então, isso era um tipo de sacrifício. Um tipo de sacrifício. Deste modo, com Cristo, ele veio então realizar este sacrifício, esse tipo de sacrifício. Só que quem realiza? Ele mesmo, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele se auto-imola por nós. Por isso que Cristo, isso é muito bonito, quando a gente vê algumas passagens em Jesus, né? Eu não vim trazer nada de novo, eu vim dar um novo sentido para as coisas. Cristo não veio trazer algo de novo, ele veio dar um novo sentido. Aí vem essa novidade, esse novo sentido ao sacrifício, essa novidade tipológica, ou seja, esse novo sentido que Cristo coloca no sacrifício. E a gente vai dando passos de pouquinho em pouquinho, a gente já vai entendendo qual é essa novidade de Cristo no decorrer do encontro de hoje. Então, sacrifício de holocausto, deu para ficar claro, né? O que é o sacrifício de holocausto. Continuando, nós temos outro tipo de sacrifício chamado de oblação. Sabe antes da gente ler a passagem aqui, sabe aquela oração que o padre faz antes, quando ele começa assim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, né? Antes desta oração que o padre faz, ele faz uma outra. Eu não sei se vocês já perceberam, mas ele faz uma oraçãozinha e a gente fala assim, amém. Cada missa tem uma oração diferente, tá certo? Por isso que não tem como eu repetir aqui. Ele começa assim, orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja entregue, né? Aí a gente responde. Depois vem uma oração. Esta oração que ele faz se chama oração sobre as oblatas. É o nome daquela oração. Mas como assim oração sobre as oblatas? Agora vocês vão entender o sentido por que é oração sobre as oblatas. Oblação. Abel, de seu lado, ofereceu primogênitos do seu rebanho e das gorduras. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. O sacrifício de oblação, diferentemente do sacrifício de holocausto, não é um sacrifício que se derrama sangue, mas é um sacrifício
incruento. Cruento quer dizer que derramou sangue, quando a vítima era derramada sangue, lá no holocausto. O sacrifício incruento é quando não há derramamento de sangue. E se não há derramamento de sangue, então é uma oblação. Outro tipo de sacrifício de oblação é os chamados produtos da terra. O grão, a flor de farinha, pão, bolo, incenso, azeite, vinho, uva, tudo isso era sacrifícios de oblação, porque essas coisas não têm sangue, não tem derramamento de sangue. Então, também se havia a possibilidade de se oferecer a Deus produtos da terra. Tá certo? Então, se ofereciam várias coisas. O vinho, o azeite, incenso, ouro, mirra, né? Como a gente vê lá os 3 reis magos quando vão visitar Jesus. Tudo isso é oblação. Por quê? Porque não está ligado a derramamento de sangue. Por isso é incruento. Agora voltamos para aquela oração que eu falei para vocês, que o padre faz e nós respondemos amém antes do Senhor esteja convosco. Por que chama oração sobre as oblatas? Produtos da terra. Qual é o produto da terra ali que está sendo oferecido a Deus? O pão e o vinho, a hóstia. Está vendo que nós já vamos agora entendendo um pouco qual é o tipo de sacrifício que a missa vai nos oferecendo, vai nos mostrando? Então, não, a missa não é um sacrifício de oblação. A missa não é um sacrifício de holocausto. A missa é um sacrifício de oblação. A gente já vamos dando uns passos daqui a pouco, tá? E por fim, na oblação, está ligado ao sal. Como assim ligado ao sal? O sal está ligado à conservação de alimentos, não está? Né? Antigamente, quando não se tinha geladeira, essas coisas, se conservava as coisas salgadas. Daí vem a carne de sal, né? Carne de sol, carne salgada. Então, o sal está ligado à conservação. Então, o sal também era um tipo de oblação. Era uma maneira de oblação que servia de como onde está a simbologia do sal, né? Da mesma maneira que o sal conserva os alimentos, da mesma maneira o sal está ligado à conservação da aliança que é feita, que já foi feita na primeira e na segunda aliança. Então, o sal está ligado nessa relação simbólica de conservar a aliança. Quando se jogava sal sobre os alimentos, ou quando até se oferecia sal, estava ligado a, da mesma maneira que o sal conserva a aliança, conserva os produtos, nós também devemos sempre lembrar de conservar essa aliança que Deus fez para conosco. Então, o sal ligado à conservação tanto dos alimentos e no valor simbólico das orações, tá certo? Então, essa é a questão do sal. Só um momentinho que tem uma pessoa tentando entrar, deixa eu só passar aqui para ela o link. E aí vem a chamada oblação incruenta de Cristo, que é a Santa Missa, que eu já falei um pouquinho sobre, né? Oblação incruenta justamente porque não tem derramamento de sangue. O sangue de Cristo já foi derramado uma vez por todas na cruz. Nós fazemos uma memória disso que aconteceu. E por meio desta memória, nós oferecemos o quê? Pão e vinho, produtos na terra, oblação. Então, a missa é um sacrifício de oblação
incruento de Cristo. É um sacrifício aonde se oferece o pão e o vinho, que vai se tornar o corpo e o sangue, de maneira incruenta, ou seja, não há derramamento não há derramamento, não tem uma vítima ali sendo derramado sangue, não está sendo derramado sangue, porque já se derramou uma vez por todas, e nós estamos fazendo a memória deste momento. Porque o sangue foi derramado na Sexta-feira Santa. Então a gente faz a memória. Continuando. Terceiro tipo de sacrifício. O sacrifício de libação. Quando alguém oferecer um sacrifício para um carneiro, oferecerás 2/10 de flor de farinha amassada com 1/3 de hin de óleo, ajuntando uma libação de 1/3 de hin de vinho como oferta agradável odor ao Senhor. Número 15, 7. O que é libação, ou sacrifício de libação? O sacrifício de libação é a efusão de líquidos. Como assim? O líquido principal a ser usado é o vinho. Isso no Antigo Testamento, tá? E depois no Novo Testamento a gente vai ver que o próprio Cristo usou o vinho. Deste modo, o que eles faziam? Eles pegavam, às vezes, vinho com água. Às vezes se pegava vinho com mel e misturava e ficava um líquido. Às vezes misturava-se mel e água, né? Esse sacrifício que está relacionado a líquido, se chama libação. Que está muito relacionado com purificação, com remissão dos pecados, com limpeza, tá? E este líquido, então, essa efusão, essa mistura de líquidos, era derramado sobre o altar. Tá dando para perceber um pouquinho essa questão da libação e o Cristo, o vinho lá, quando o padre ergue, né, diz que este sangue vai ser derramado por vós, né? Tá fazendo uma ligação já deste vinho sendo derramado sobre o altar, que agora se tornou o sangue derramado de Cristo? Vamos já fazendo um pouco dessa ligação que a gente vai entender melhor daqui a pouco. Todo caso, resumidamente, libação está ligado a líquido, que é derramado sobre o altar. E o principal líquido que era derramado no Antigo Testamento era o vinho, certo? Então, libação relacionada a sacrifício de líquidos. Quarto tipo de sacrifício, os chamados sacrifícios pacíficos ou salutares. Quando alguém oferecer um sacrifício pacífico e quiser oferecer um gado, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito ao Senhor. Levítico 3:1. São denominadas os sacrifícios pacíficos ou salutares de refeições sagradas. Em que, agora vejamos bem, em que determinadas partes da vítima, carneiro, touro, principalmente carneiro ou touro, eram comidas pelo ofertante e seus convidados no santuário. Tanto as partes gordas, algumas eram queimadas, o sangue, veja bem, era derramado sobre o altar, e 2 partes eram destinadas aos sacerdotes. Então, vejamos bem, o que é isso? Né? O que eram esses sacrifícios pacíficos ou salutares? Um touro, imaginemos um touro. Um touro poderia ser oferecido. Ou um cordeiro, vamos pegar um cordeiro. Tá? Um cordeirinho vai ser oferecido como sacrifício pacífico. Então, eles pegavam o cordeiro, tirava toda a gordura do cordeiro, as vísceras, né, que chama, tirava toda essa gordura era queimada.
o sangue era derramado sobre o altar. 2 partes deste cordeiro era dado ao sacerdote do templo. Então, digamos que pega ali 2 partes traseiras, né? Os 2 pés traseiros. Essas 2 eram dadas por sacerdote. As demais partes era feito o quê? Comidas. Tanto pelaquele que estava ofertando, quanto algum convidado que ele queria estava convidando para participar dessa refeição, deste banquete. Deu para entender o que é esse sacrifício pacífico, né? Diferente do sacrifício de holocausto, que era todo oferecido para Deus, o sacrifício pacífico não é todo oferecido para Deus, porque só a gordura era queimada, agora ele é comido, se alimentado, era uma refeição sagrada. Então, esse era um outro tipo de sacrifício também feito no Antigo Testamento. Está dando para ligar agora com a Santa Missa, que é também um sagrado banquete, onde nós comemos o corpo e o sangue? Já vai chegar um pouco mais sobre isso. Em várias partes, ou em vários tipos de sacrifício que eram feitos no Antigo Testamento, eram para as mais diversas realidades. Como a gente viu, existia os de holocausto, que era para aliança, adoração, ação de graças e expiação dos pecados, né? O perdão dos pecados. Os outros sacrifícios de libação, os sacrifícios pacíficos e salutares, eles tinham outras intenções, que estava ligado a pagamento de alguma coisa, para aplacar a ira de Deus, ou algum agradecimento, ou ligado à purificação, principalmente, por exemplo, quando a mulher acabava de dar à luz, né? Derramava muito sangue, então tornava a mulher impura, ela tinha que se purificar. Aí vinham os sacrifícios, às vezes de libação, às vezes de oblação, às vezes esses pacíficos salutares. Então, os outros sacrifícios era para mais variadas coisas que se tinha. Tudo tem lá no livro de Levíticos. Se um dia vocês tiverem a curiosidade em saber para que cada sacrifício serve, né? Lá no livro de Levíticos está explicando todos esses que eu acabei de passar. Levíticos e Números, tá? Deste modo, então, o sacrifício pacífico está relacionado a essa refeição, a este banquete sagrado. Por fim, nós temos o 5º tipo de sacrifício, que é o chamado o sofrimento do justo. O sofrimento também é visto como um sacrifício que aplaca, ou seja, que aplaca, diminui a ira de Deus. Sofrimento esse que precisa ser entendido como um sofrimento reparador. Vejamos bem, não é qualquer tipo de sofrimento. Para ser um sacrifício, o sofrimento, ele tem que ser um sofrimento reparador. Como assim? O sofrimento do justo, ele possui um valor de testemunho e possui um valor de fidelidade, né? Que imaginemos, por exemplo, né? Hoje ser cristão. Nós sabemos que às vezes para ser cristão a gente passa por certo sofrimento, por certa. Aqui no Brasil nem tanto, nem tanto assim muito, né? Mas às vezes passa. Mas em alguns lugares, né, que cristãos são perseguidos, que cristãos são menosprezados, desprezados. Então, para dar testemunho de Cristo, às vezes esse cristão sofre. Esse é o sofrimento do justo. Está ligado a esse testemunho, a ser fiel a Deus, a essa fidelidade, e que às vezes é dolorosa, né? Ser fiel à aliança, ser fiel aos preceitos de Deus, ser fiel àquilo que Ele nos pede, àquilo que Ele nos exige. Essa fidelidade também às vezes provoca em nós este sofrimento. Não é tão fácil, não. Então, isso é um tipo de sacrifício, não deixa de ser um sacrifício. Ainda está ligado à questão expiatória. Como assim a questão expiatória? Expiatória quer dizer
perdão, tá? A palavra expiação quer dizer perdão, arrependimento. A palavra expiação. Digamos, por exemplo, em que eu cometa algo muito maldoso com alguém, né? Um pecado. Não nos causa certa dor, não nos causa certo sofrimento, né? A gente saber que algumas decisões da nossa vida estragou a vida de alguém? Causa. Com certeza causa. Esse sofrimento de arrependimento, e que às vezes eu tenho que procurar uma reconciliação com a pessoa e com Deus, então esse sofrimento que é causa do nosso pecado, esse sofrimento também é um sofrimento do justo, que quer buscar uma reconciliação, uma reparação com Deus. Então, isso também é um tipo de sacrifício, tá certo? Isso é um tipo de sacrifício. Então, o sofrimento do justo é este sofrimento de testemunho a Cristo, de fidelidade a Ele, de reparação dos pecados e também de busca de reconciliação com Deus e com os irmãos. Então, este é o tipo de sacrifício, ou melhor, né? Esse é o tipo de sofrimento que a gente é entendido na igreja como sacrifício. Teria até mais coisas para a gente colocar aqui, mas o tempo não dá muito para a gente falar. Mas, resumidamente, este é o sofrimento do justo. E aí, então, nós chegamos ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Esse é o nome desse sacrifício que Cristo faz por nós. Todos os tipos de sacrifício que nós vimos até agora são do Antigo Testamento. Holocausto, libação, oblação, o salutar e o do sofrimento. Tá ligado muito ao Antigo Testamento, muito. No Novo Testamento, a gente quase não fala desses tipos de sacrifício. A gente vai falar do sacrifício de Cristo, só, né? No Antigo Testamento, a gente fala mais sobre todos esses outros. O sacrifício de Cristo, então, como diz a carta aos Hebreus, é chamado de sacrifício perfeito, ou perfeitíssimo sacrifício. Por quê? No prefácio 5 da Páscoa, o que é o prefácio? O prefácio é aquela oraçãozinha que o padre começa assim, ó. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Isso se chama prefácio, tá bem? No prefácio 5 da Páscoa, né, o número 5, tem cinco prefácios à Páscoa. O último, a oração é bem assim, ó. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo nestes tempos solenes em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Agora, olha a palavrinha. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por que o sacrifício de Cristo é perfeito? Porque ele é completo. O sacrifício de Cristo é completo. O Cristo se revela como sacerdote, altar e cordeiro. Como assim? Alguém imolou a Cristo? Não, ele se auto-imolou. Ele se entregou. Ele não precisou que um sacerdote o entregasse. Ele mesmo se entregou. Por isso que ele é sacerdote. E ele se entrega a partir do seu próprio corpo. Por isso que ele é altar. Não, Cristo não precisou ser colocado sobre um altar. Não, ele próprio era o altar. O seu próprio corpo é o altar. E ele próprio é a vítima. Ele próprio é o cordeiro. Então, por isso que o sacrifício de Cristo é perfeito. Porque ele é ao mesmo tempo sacerdote, ele é ao mesmo tempo, o seu corpo passa a ser o altar,
e ele é ao mesmo tempo a vítima, o cordeiro imolado. Por isso que a gente reza, né? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Quem que é o cordeiro? Cristo, a vítima. E por isso que no início da missa, já repararam que no início da missa, quando o padre, o diácono chega ao altar, o que ele faz no altar? Primeira coisa, antes do nome do Pai, ele beija o altar. Exatamente, Geice. Ele beija o altar. Porque o altar é o próprio Cristo. Vejamos bem, lógico que a gente não vai entrar aqui em mais detalhes, tá? Na missa, gente, na missa, quando a gente faz a reverência, né, que é a inclinação para a cabeça, nós fazemos para o altar. A gente não faz para o padre, a gente não faz para o sacrário que está lá atrás. Na missa, o mais importante não é o sacrário, é o altar. Porque é ali que vai ser feito a renovação da memória do sacrifício expiatório de Cristo. É o altar. O altar é a principal parte dentro de uma igreja, é o altar. Por isso, toda a reverência que nós devemos ter ao altar, porque é no altar que se imola a vítima, é no altar que é o próprio corpo, e é no altar o próprio sacerdote, que é o próprio Cristo, se oferecendo. Então, a parte principal dentro de uma igreja é o altar. Então, a gente faz uma reverência a este altar, onde vai ser imolado a vítima, que é o próprio Cristo, tá certo? Deste modo, Cristo, a imolação de Cristo, o sacrifício cruel, cruento de cruz, é um sacrifício de holocausto. Vejamos bem, agora vamos por parte. Quando Cristo se oferece na cruz, o Cristo todo oferecido, nós temos ali o sacrifício de Cristo cruel, cruento, holocausto. Cristo se ofereceu todo na cruz. Lembra que a gente viu lá que o sacrifício de holocausto é um oferecimento completo da vítima a Deus? Cristo, então, se ofereceu inteiro a Deus. Ele se oferece todo. Então, na Sexta-feira Santa, aconteceu, porque não aconteceu mais, só aconteceu uma vez, o sacrifício de holocausto de Cristo na cruz. Por isso que é chamado de cruel, de cruz, de cruento, crueldade, tudo é a mesma palavra, né? O sacrifício de Cristo foi de crueldade, de cruz, de sangue, de holocausto, de oferecimento completo. E na cruz também houve a libação, o derramamento de sangue. Lembra, né? Quando o soldado chega e perfura Cristo, escorre sangue e água. Libação. Lembra quando a gente falou que libação está tudo ligado à efusão de líquidos? Por isso que escorreu sangue e água. Mas por que não escorreu só sangue? Porque, afinal, quando se fura, a gente escorre só sangue. Por que de Cristo se escorreu sangue e água? Por que água? Porque o sacrifício de libação é um sacrifício onde se misturava, havia uma efusão de vinho e água. Então, o derramamento de sangue de Cristo na cruz é um sacrifício de libação. Entretanto, na missa, nós fazemos um sacrifício de oblação. Pão e vinho. Por quê? Porque não tem mais derramamento de sangue. Cristo já derramou uma vez por todas, por nós. Cristo já cometeu a sua autoimolação no holocausto e já derramou a libação, todo o seu sangue por nós.
Na missa, então, é um sacrifício de oblação. Pão e vinho. Lembra que oblação está ligada a sacrifício de não derramamento de sangue e de produtos da terra, né? O pão, a farinha, e o vinho, a uva. Então, oblação. E a missa também é um sacrifício salutar. Lembra que a gente falou que os sacrifícios salutares são refeições sagradas? Nós comemos a oblação. Nós comemos do seu corpo e sangue, pão e vinho. Nós comemos o sacrifício. Nós se alimentamos de seu corpo. Por isso que a missa também é um sacrifício de salutar, pacífico. É esta refeição sagrada. E aí vem o porquê que ele é perfeitíssimo. Por que o sacrifício de Cristo é perfeitíssimo? Porque foi um sacrifício por todos. O Catecismo da Igreja Católica, 617, diz assim: por sua santíssima paixão no madeiro da cruz, mereceu-nos a justificação. Ensina o Concílio de Trento, sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como princípio de salvação eterna. Ou seja, esse sacrifício, o holocausto na cruz, a Sexta-feira Santa, foi feito uma vez por todas. A gente não repete a Sexta-feira Santa, a gente repete a Quinta-feira Santa. Lembra que ele pediu para fazer isto em memória de mim? A quinta, não a sexta. Tá dando para entender agora o porquê que a gente repete a Quinta-feira Santa e não a sexta? Porque a Sexta-feira Santa aconteceu uma vez por todas. A Quinta-feira Santa acontece toda a missa. Por isso que é perfeito, não necessita mais derramar sangue, ele já derramou tudo. É um sacrifício perfeitíssimo, porque está acima de todos os sacrifícios. O Catecismo da Igreja Católica, 1330. Santo sacrifício, agora vejamos bem, o sacrifício de Cristo é santo porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da igreja. Sacrifício espiritual puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Por isso que Jesus vai falar, né? Não precisa mais, gente. Não só Jesus, mas inclusive até a carta, o livro de Oséias, né? Eu já não aguento mais o cheiro, né? Como diz a carta ao livro de Oséias. Eu já não aguento mais esse cheiro de carne sendo queimada. Eu não quero isso, eu quero misericórdia. E Jesus depois vai repetir essa frase, né? Eu quero misericórdia. Este é o sacrifício que eu quero. Por quê? Porque o sacrifício, gente, é eu que vou fazer. Eu vou derramar o sangue. Eu vou me deixar como alimento. Vocês não precisam mais fazer isso. Agora, por favor, se amem. É mais ou menos Jesus está falando isso. Eu vou fazer uma aliança. Eu vou fazer o mais difícil. Eu vou me oferecer como alimento. O que eu peço só para vocês, gente? Tenha misericórdia um com os outros. Se amem. Por isso que ele é perfeito, esse sacrifício. Porque ele supera todos os outros do Antigo Testamento. Ele é um sacrifício único e definitivo. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal, que realiza a aliança definitiva. Por isso que é único e definitivo. Não tem mais outra aliança, gente. Jesus já fez. Acabou. Aquele sacrifício na cruz foi único. Ele selou aquela aliança definitivamente conosco. Por isso que é único e definitivo. Catecismo da Igreja Católica, 613. É definitivo essa aliança que ele fez para conosco. O sacrifício expiatório, ainda de Jesus Cristo, ele perdoou os nossos pecados. Estamos todos perdoados, salvos, redimidos. O único sacrifício de Cristo, né,
Este sacrifício é o sacrifício plenamente válido aos olhos de Deus. Santo Agostinho vai dizer que Deus não exige de nós outro sacrifício. Por quê? Porque Jesus já fez. O sacrifício, porém, é este âmbito, né, que Cristo selou esta comunhão, esta unidade, por isso que é completo. Ele nos completou com Deus. Estamos todos completos, não precisa de outro. Não precisa de outro. Selamos este sacrifício completo, definitivo. Por quê? Porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento estavam incompletos. Toda vez que uma mulher, por exemplo, se menstruava, tinha que ir lá oferecer um sacrifício para a mulher ficar purificada. Hoje não precisa mais. Jesus já purificou, homem e mulher, já estamos todos purificados. Por isso que é completo. Os do Antigo Testamento era incompleto. O de Cristo é completo, único. E ele é um sacrifício solidário. Por que solidário? Porque esse sacrifício é perfeito. E esse sacrifício é de solidariedade. Jesus teve solidariedade conosco e perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus. Ele se solidarizou com as nossas dores, ou seja, assumiu as nossas dores para que o nosso corpo fosse curado. Tem até uma oração bonita, né? Por suas chagas nós fomos curados. Novamente, citando umas 2 aulas atrás, a gente falou sobre isso, né? Cristo se encarnou porque ele veio dar saúde novamente a este corpo do homem e da mulher que estava doente por causa dos pecados. Ele se solidarizou com os homens e mulheres. Então, ele é solidário, é um sacrifício solidário. Nós temos o chamado sacrifício propiciatório. Essa é outra palavra, mas é bem interessante. Por que propiciatório? Né? O sacrifício de Jesus pode ser chamado de sacrifício expiatório ou sacrifício propiciatório. Mas o que quer dizer a palavra propiciatório? Propiciatório, no Antigo Testamento, era chamado lugar onde Deus estava. O que quer dizer isso, né? Era a palavra, tá bem? A palavra propiciatório, o nome propiciatório significa lugar onde Deus estava, em hebraico, tá? Era o lugar onde, após as vítimas serem oferecidas a Deus como sacrifício, era aspergido o seu sangue nesse lugar que era chamado de propiciatório. Já viram falar no Antigo Testamento onde ficava a Arca da Aliança? Né? A Arca da Aliança, quem que podia entrar na Arca da Aliança? Somente o sumo sacerdote. E eles entravam todo dia? Não. Quantas vezes por ano? Uma. Em que data? Na Páscoa, né? Quando eles lembravam, quando eles passaram a pé enxuto o Mar Vermelho lá, perseguido pelo faraó, né? Então, lembrando esta aliança que Deus o salvou, então o sacerdote oferecia ali um sacrifício, entrava lá onde era guardado a Arca da Aliança e aspergia sangue naquele lugar. Aquele lugar se chama propiciatório. Era o lugar onde Deus estava. Então lá era derramado sangue naquele lugar. Então, propiciatório, que era feito uma vez por todas. Mas por que sangue? Por que se jogava sangue neste lugar onde Deus estava? Era jogado sangue, pois o homem, como pecador, é feito de sangue. E ao jogar sangue de alguma vítima no lugar onde estava Deus, vejamos bem, olha que bonito a simbologia.
na onde estava Deus, logo este lugar que era santo purificava o sangue que purificava o homem. Está dando para entender o porquê sangue? Agora acho que até ficou um pouco mais claro, né? O sangue, o homem, nós, seres humanos, somos feitos de sangue. Lavados com sangue, amados com o sangue de Cristo, o sangue de Cristo derramado nos lava e purifica o nosso sangue. Purificando o nosso sangue, purifica a nossa vida. Purificar está no mesmo sentido que redimir, que reconciliar, que expiar. Tá certo? Quem que é o propiciatório no Novo Testamento? Se no Antigo Testamento era o lugar aonde Deus estava, no Novo Testamento, onde é? Cristo. Jesus é o próprio lugar onde Deus está. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então, Jesus é o próprio sacrifício propiciatório. Ele é o próprio lugar onde Deus está e se imola. Novamente a gente volta, né? O sacrifício perfeito de Cristo. Ele é o próprio lugar onde se imola. E ele mesmo se é o sacerdote. E ele mesmo é a vítima. Ele mesmo é o propiciatório. Tudo é Deus, tudo é Jesus. Por isso que é perfeito. Expiatório, como a gente já está falando um pouquinho, né? O sacrifício expiatório. Essa palavra expiatório, expiação, também do hebraico, é perdão. Né? Por isso Deus expia com X o pecado mediante algum sacrifício. Expiação quer dizer reparação, aplacar. Tudo isso são palavras que são usadas no Antigo Testamento. Quem que é o sacrifício expiatório no Novo Testamento? O próprio Cristo. É Ele mesmo que se oferece para a expiação dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Lembra quando o padre, novamente utilizando as palavras da consagração, né? Quando ele levanta o cálice, né? Esse sangue será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, para a expiação dos pecados. Novamente, aqui nós estamos falando de sacrifício expiatório. Por isso que é chamado expiatório. Tá certo, gente? Propiciatório, porque é ele próprio, e expiatório, porque é por remissão dos pecados. Com a vinda de Jesus Cristo, como eu estava falando, Jesus passa a ser o próprio propiciatório. Por isso, seu sangue é puro, porque é o próprio Deus. E Jesus é próprio Deus. Quando Deus derrama seu sangue, né? Quando Jesus derrama seu sangue, é o próprio propiciatório, é o próprio Deus derramando o seu sangue, que agora se derrama para nós, para perdoar os nossos pecados. Expiação. Percebemos aqui que acontece, né? Esse propiciatório, esse expiatório acontece juntos. Cristo se imola e Cristo redime, expia os nossos pecados. Então, por meio do seu sangue, nós somos lavados. Já ouviram com certeza, né, aquela leitura do Apocalipse que diz que as nossas vestes foram alvejadas com sangue do Cordeiro. Esse sangue, gente, esse sangue que purifica, esse sangue que lava e purifica toda a humanidade. É este sangue que agora dá vítima perfeita. O sangue de Cristo derramado na cruz como símbolo da vida que entregue, Cristo se entregou, Cristo é uma oblação, Cristo se ofertou a nós. Ele substituiu o sangue de animais, o sangue de touros, ele mesmo se fez o propiciatório.
E a partir do seu propiciatório, ele fez o expiatório, ou seja, perdoou os nossos pecados. Vimos até agora que Jesus realizou o sacrifício e holocausto, né, de expiatório, uma vez por todas, na cruz. Então, vimos que Jesus se ofereceu na cruz, holocausto. Derramou o seu sangue, libação. Né? Lembra que também a gente já falou isso. Hoje, na missa, nós celebramos como a gente já falou também, o sacrifício de oblação. Porque não há mais derramamento de sangue, mas sim pão e vinho. É um sacrifício incruento. Não tem mais sangue. Cruento, sexta-feira santa. Incruento, quinta-feira santa. Está dando para entender por que um está ligado ao outro? A quinta-feira santa está ligada à sexta-feira santa? E agora, com essa tabelinha, vai ficar melhor e definitivo para a gente nunca mais esquecer. E vocês vão... Agora, esse é quase o resumo de tudo que eu falei. Vejamos. Agora a gente vai entender o que é a missa. Na quinta-feira santa, quando Jesus pega lá o pão e o vinho, pão e vinho, oblação, produtos da terra, né? Ele ali faz uma oração de ação de graças. Lembra quando o padre começa? Tomou em suas mãos, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, né? Então ali é uma oração de ação de graças. E é chamado de prefiguração. Por que prefiguração? Porque as palavras que Jesus vai falando ali, do corpo e do sangue, é o que iria acontecer na sexta-feira santa. O corpo e o sangue dele ia ser entregue. Quando que o corpo e o sangue de Cristo foi entregue? Na sexta-feira santa, na cruz. Então, a quinta-feira santa é uma prefiguração da sexta-feira santa, que é onde nós temos o acontecimento. A quinta-feira santa é uma antecipação do que ia acontecer na sexta-feira santa. E meu sangue vai ser derramado por vós para a remissão dos pecados. Quando que o sangue de Cristo foi derramado? Na sexta. Mas na quinta-feira santa, ele falou que esta memória deste acontecimento deveria ser realizada todas as vezes, né? É uma instituição perpétua. Este memorial, esta celebração deste sacrifício que eu vou realizar na sexta-feira santa, tem que ser feito perpetuamente. Façam isso em memória de mim. Ou seja, o que aconteceu na sexta-feira santa, uma vez por todas, Cristo deixou a quinta-feira santa como memória daquilo que iria acontecer na sexta. A missa nada mais é do que a memória do que aconteceu com Cristo na sexta-feira santa, em que ele prefigurou na quinta-feira santa. Tá vendo que a quinta e a sexta-feira santa, ela se completa? Vou repetir novamente para ficar bem claro, porque eu acho isso muito bonito. A sexta-feira santa é um sacrifício cruento, holocausto e de libação. Ele se ofereceu inteiro a Deus. Foi feito uma vez por todas. Ele se imolou. Houve um acontecimento. Isso aconteceu. Só que antes disso acontecer, Jesus
inaugurou um outro sacrifício, que é o sacrifício incruento, que ele deixou para a gente fazer isso de memória perpétua, para sempre, até ele voltar. É um sacrifício de oblação, em que não há mais derramamento de sangue. Por quê? Porque ele já vai derramar uma vez por todas na sexta-feira. Então, gente, não precisa mais derramar. Eu vou derramar uma vez por todas. O que eu estou pedindo é que este derramamento de sangue, que eu irei fazer por vocês, para selar uma nova aliança, eu quero que vocês sempre se lembram deste amor que eu tive por vocês. E eu quero que vocês se alimentam deste amor, em forma de pão e vinho, corpo e sangue. Isso é a missa. Então, Jesus, eu acho isso muito bonito, né? É a missa, né? A missa é a coisa mais linda que nós temos, né? Então, o que Jesus fez uma vez por todas na sexta, ele deixou então como memória na quinta, para que todos nós hoje celebrássemos essa memória por meio da Santa Missa. Então, o que é a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Oblativo, né? O sacrifício de oblação, de expiação de Jesus Cristo. E a Sexta-feira Santa foi porque aconteceu só uma vez por todas, é um sacrifício perfeito que aconteceu uma vez por todas. A sexta-feira é o sacrifício de holocausto e libação que Cristo fez uma vez por todas, de imolação, que ele entregou de si por todos. Então, acredito que tenha esclarecido um pouco sobre o que é o sacrifício da missa, né? O que é o sacrifício essa instituição que Cristo colocou na Quinta-feira Santa, nada mais é do que uma prefiguração do que ele fez uma vez por todas na Sexta-feira Santa. Isso é a Santa Missa. Por isso que a Santa Missa, quando a gente vai para ela, quando a gente participa, a gente está subindo no Calvário com Cristo novamente. Por quê? Porque nós estamos fazendo a memória da sua entrega da Sexta-feira Santa por nós. Isso é a Santa Missa. Né? Só para finalizar, depois eu posso abrir para perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta. Por isso que o altar fica no alto. Acho que já até para alguns eu tenho até falado, não lembro. Por que o altar sempre fica alguns degraus no alto? Juntamente porque o degrau está significando Cristo subindo na cruz, né? E se imolando. Então, o padre ali, que age, chamado persona Christi, né? O padre, ele age na pessoa do Cristo. Ele entra de branco, acho que já até falei também, por baixo, né? A túnica do padre é sempre branca, lembrando o cordeiro imolado, que é o próprio Cristo, que vai sozinho. Já repararam que o padre que preside a missa, pode ter 1 milhão de padres dentro da missa, mas o padre que preside a missa, ele vai sozinho, lá no fundo? Por que sozinho? Porque o Cristo, ele foi levado sozinho, porque ele se levou, ele se imolou. Sozinho ele foi levado até o matadouro, né? Ou até a cruz para poder se oferecer. Por isso que o padre vai sozinho, sempre. O que preside a missa, ele sempre vai sozinho e em silêncio. Como Cristo foi em silêncio, levado também à cruz aonde ele se ofereceu. Então, sacrifício expiatório, sacrifício propiciatório, a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa que se completa, e o que a gente celebra hoje é Santa Missa. É este grande sacrifício de Cristo por nós, que ele nos deixou como memorial da sua paixão. Alguma pergunta que não ficou assim claro? Tem uma pergunta aqui da Vera. Frei, o sofrimento do justo, por isso que muitos santos ofereciam seus sofrimentos e provações para a expiação dos pecados, não só deles, mas dos outros também, e pelas almas do purgatório, é exatamente isso.
É algo que podemos fazer com este tipo de sofrimento que passamos? Com certeza. Com certeza. Porque o sacrifício eu posso fazer por mim como pelos outros, né? Cristo fez por todos. Isso fez por todos. Mas os sofrimentos que nós passamos, que você disse muito bem, esse sacrifício, o sofrimento do justo, né? E dos santos, eles sempre, quase todos os santos ofereciam o seu sofrimento em prol das almas do purgatório, da conversão dos pecadores, ou como Santa Teresinha do Menino Jesus, como a gente viu e celebrou no dia 1º de outubro. Para quem que ela oferecia os sofrimentos dela? Ela oferecia para as missões, né? Por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus é padroeira das missões, sem nunca ter saído do convento, porque ela oferecia todo o seu sacrifício, todo o seu sofrimento em prol das missões cristãs pelo mundo, né? É isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que ficou assim um pouco complicado, que não deu para entender da exposição? Sônia, Frei, não é só um memorial à missa, é o próprio Jesus na Eucaristia? Vejamos bem, né? A missa é um memorial. Fazer isto em memória de mim. Fazer o que em memória de mim? Aquilo que ele instituiu. O que ele instituiu? Que o corpo e o sangue, ou melhor, que o pão e o vinho é o corpo e o sangue dele que vai ser oferecido, que foi oferecido na Sexta-feira Santa e que agora ele está oferecendo para todos nós em forma de Eucaristia, tá certo? Então, a missa, ela é um memorial do Senhor, dessa instituição, ou seja, daquilo que ele pediu para nós fazermos, né? Fazer isso em memória de mim. E este memorial é o corpo e o sangue do Senhor, que é a Eucaristia. Tá certo? É que dá a entender que a gente fala memorial, parece que é uma coisa que a gente só faz memória, mas não é o que está acontecendo, né? Não é esse o sentido de memorial, tá certo? Frei, como considerar a participação da Eucaristia espiritual na pandemia? Então, no curso, agora não lembro, mas a gente já falou um pouco em uma outra ocasião sobre a comunhão espiritual, né? Acho que foi na leitura dos livros. Toda comunhão é espiritual, tá? Resumidamente, assim, para não ficar muito longo. Toda comunhão a gente faz ela espiritualmente a Deus, tá certo? Corpo e sangue, só a missa, entendeu? A missa que a gente assiste pela televisão, pelo Facebook, não substitui de forma alguma a Eucaristia, corpo e sangue. Não substitui. Então, inclusive, a gente precisa fazer retorno à missa, né? Tem muita gente que já não está mais retornando à missa, precisa retornar, né? A gente precisa se alimentar. O alimento do cristão é corpo e sangue de Cristo, gente, mas o corpo e sangue mesmo, né? A gente precisa comungar deste corpo e sangue, é o nosso alimento. Lógico que, durante a pandemia, várias igrejas permaneceram fechadas por N problemas, né? A gente sabe, né? Há várias coisas que aconteceram no nosso país, no mundo, né? Mas nós precisamos retornar. Né? Isso, excelência da Santa Missa, exatamente. Nós precisamos retornar. A comunhão espiritual, toda a missa é também uma comunhão espiritual, não substitui o corpo e o sangue do Senhor. Não substitui. Principalmente só uma questão de telas, né? De computador, tela de televisão, né? Não. Então, quem pessoa de risco está em pecado? Vejamos, né? Nós sabemos que na nossa igreja tem algumas coisas que nos causam impedimento de comunhão de corpo, né? A Eucaristia, pão e vinho. Por exemplo, um casal de segunda união. Nós sabemos que isso é uma realidade, é normas da igreja, tá certo? Então, não tem como discutir sobre isso, porque é uma norma.
Entretanto, nós temos que ter em mente que não é porque eu não me alimento, e aí vem, acho que completando um pouco a resposta, a pergunta que você fez acima, né? Não é porque eu não me alimento do corpo e o sangue de Cristo, propriamente dito, o pão e o vinho, não é porque eu não me alimento disso, que eu não posso me alimentar espiritualmente dos feitos de Cristo. Então, digamos, por exemplo, que eu estou em determinado pecado, ou um determinado impedimento, seja de pecado, ou seja relacionado a que não dá para ir na missa, por exemplo. Não é isso que vai causar em mim eu não realizar aquilo que Cristo me pede. De se oferecer, de se doar, de amar o próximo, de perdoar o pecado, de perdoar o outro que cometeu alguma falha, algum erro comigo. Tá certo? Isso está ligado um pouco à comunhão espiritual. É que não daria para entrar muita coisa aqui. Mas comungar espiritualmente de Cristo é comungar principalmente dos seus feitos. Tá certo? Porque não basta também eu comungar o corpo e o sangue de Cristo no domingo e na segunda-feira eu estou fazendo um monte de coisa errada, né? Eu estou xingando o marido, eu estou xingando a esposa, estou brigando com o patrão, estou brigando com não sei quem, eu estou resmungando porque não tenho paciência. Então, o que adiantou essa comunhão? Nada. Né? Basicamente nada. Então, comungar espiritualmente é comungar dos atos de Cristo, tá certo? Resumidamente é isso. E aí todos nós podemos fazer, independente do nosso pecado, independente da nossa situação, todos nós podemos comungar espiritualmente de Cristo, que é comungar dos seus atos de amor, doação, perdão, etc. Tá? Mais alguma questão? Deu para entender, Luiz? Acho que, resumidamente, né? Vou conseguir para expor. Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo? E aí, então, mesmo com a pandemia em curso. Exato. Mesmo com a pandemia em curso, está ligado a essa relação espiritual, né? Por causa do impedimento, às vezes, de nós irmos na missa, de nos reunirmos, nós não deixamos de praticar o que Cristo nos pede, né? Nas excelências da Santa Missa, inclusive a gente falou, né? Se a gente participasse de uma única missa, devotamente, santamente, nós seríamos salvos. Uma missa, né? Então, comungar espiritualmente é comungar dos atos de Cristo. Seu amor, entrega, perdão, doação, respeito, etc. e tal, tudo aquilo que ele nos deixou. Tá? Então, vamos encerrando por aqui o nosso encontro, né? Na semana que vem, nós iremos falar sobre salvação. Por que Cristo nos salvou? E da onde vem a palavra salvação, né? A palavra salvar, redimir, resgatar, redenção, tudo tem uma mesma origem. E da onde ela vem e o porquê que Cristo nos salvou. E de que maneira ele nos salvou e de quem ele nos salvou também. O livro, Luiz, você pode estar achando na Amazon, tá? Na Amazon, o livro chama Excelência da Santa Missa, de São Leonardo de Porto Maurício. Mas se você colocar Excelência da Santa Missa no Google, você já vai achar o autor. É baratinho, tá? É um livrinho bem pequenininho, não tem nem 100 páginas. Se você é aqui de São Paulo, aqui nas livrarias católicas sempre tem, aqui em São Paulo, tá? Então é isso, gente. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E boa continuação de semana para vocês. Sociais. Tá bom, vamos lá. Vida quieta. Primeiro manual de catequese de Jesus, ainda dos primeiros. Podia estar na Bíblia. Boa noite, gente. Mas antes você repartirás tudo com o teu irmão. Não considerarás. Frei. Oi. O meu nome está escrito Luiz, mas na verdade eu sou Doroti, esposa do Luiz. É que eu estou no computador dele, viu? Eu estou adorando por isso. Bom saber. Viu? Muito obrigada. De nada. Um abraço para todos os participantes, especialmente
A paz e bem para o senhor. Paz e bem, então, Deus Doroti. te recompense por tudo. Amém, amém. Deus Obrigada. abençoe. Paz e bem, gente. Boa noite. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Nossa, Jesus.